Olá, meus caros amigos policiais militares do estado de Goiás, estamos de volta aqui com o nosso curso de língua portuguesa, nossa revisão para o TAP aí 2020, tá? Alguns colegas, após eu divulgar aí a nossa primeira aula, questionando, Moacir, teremos mesmo o TAP ou não? Bom, nós tivemos aí, a palavra do nosso comandante-geral, tivemos a palavra do governador, afirmando que terá sim a promoção do ano de 2020. Então cabe àqueles que têm aí o tempo, o interstício completo, se prepararem para a prova, Ela chegará aí com certeza nas próximas semanas aí, Já que, segundo a entrevista dada pelo próprio comandante-geral essa semana, o processo ele deve estar totalmente finalizado ainda no ano de 2020. Então, desejo sucesso a todos vocês que poderão concorrer agora, neste ano de 2020, à promoção, e vamos estudar, vamos deixar de lero-lero aí e vamos para a nossa revisão de língua portuguesa para o TAP. Vem comigo! Muito bem, meus caros. Então, olha só, o tópico da nossa aula de hoje, do nosso encontro aqui com a língua portuguesa é regência. Na primeira aula, nós abordamos, em 2 blocos de aula, foi uma aula bem extensa, mas dividida em 2 blocos, nós abordamos então o que eu chamo de introdução à análise morfossintática, para que você pudesse se familiarizar com a ideia do que é análise morfológica e do que é análise sintática e de como tudo isso aí tem que trabalhar junto, para que você possa então compreender corretamente o funcionamento, a dinâmica da nossa língua, beleza? E esse tópico que nós vamos trabalhar aqui hoje, a regência, ela é fundamental também, porque é a partir daqui que nós vamos entender os complementos que são necessários para que determinadas expressões, determinadas palavras da nossa língua tenham sentido. Então, a regência na língua portuguesa é isso. Ela vai tratar de palavras que não têm um sentido completo e que exigem, então, que outros termos ali lhes sejam acrescentados para que ela possa, então, dar um sentido completo. E vocês devem estar bem lembrados na aula passada que eu falei justamente a respeito da sintaxe, que é o ordenamento dos vocábulos para a produção de sentido. Em alguns casos, então, nós vamos analisar aqui hoje, palavras não têm um sentido completo, isoladamente, precisam de complementos para que a ideia transmitida seja transmitida com todo o sentido, com toda a clareza que ele é necessário. Então vamos lá, olha só. Regência. Nós temos 2 tipos de regência, A regência nominal e a regência verbal. O que é isso? Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Olha, de todas aquelas classes de palavras que nós colocamos aqui, vocês devem lembrar que antes disso tudo, nós temos o quê? Nós temos 2 grandes classes. Tudo aquilo que é verbo está na classe verbal e o que não é verbo nós vamos chamar de nome, está na classe nominal. Então, quando nós falamos em regência nominal, nós vamos falar justamente o quê? Daqueles nomes que não têm um sentido completo e que exigem então um complemento. Pode ser aí um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio que não tem o sentido completo e que vai exigir então um complemento. Quando estivermos tratando disso, estaremos tratando de regência nominal, ou seja, quando um nome está pedindo um complemento. E a regência verbal, como já diz, é quando um verbo pede um complemento. Então, olha só, eu quero que você monte esse esqueminha aqui no seu material aí de estudos, no seu material de revisão, para que fique bem claro. Esse tópico ele é importante, para que você entenda corretamente, como completar o sentido de um verbo, como completar o sentido de um nome, mas também é fundamental para que você entenda a ocorrência do fenômeno da crase na nossa língua, passa pelo tópico de regência, colocação pronominal, que é outro ponto muito importante para que você possa redigir corretamente ali os textos, documentos e também possa compreender como isso aí aparece nas nossas provas, um conteúdo também muito cobrado nas nossas provas. Então vamos lá, quando nós falamos então em regência, ela se divide em 2, regência nominal e verbal, então nós estamos tratando o quê? Daquela parte que exige complementos, olha só. Então, quando é um nome que pede um complemento, você tem para ele um complemento nominal, certo? E quando é um verbo que pede um complemento, você tem que ter para ele um complemento
verbal, tá? Esse complemento verbal, por sua vez, ele recebe um apelido. Que apelido é esse? Esse complemento verbal, ele pode ser chamado de objeto direto ou ainda pode ser chamado de objeto indireto, tá? Pode ser chamado de objeto direto ou indireto. Então nós vamos entender tudo isso hoje de uma forma bem clara, bem objetiva, para que você não se perca nesse tópico de regência. Porque é cobrado? É cobrado, sim. Talvez não diretamente aqui, né, dentro do tópico de regência, mas praticamente toda a prova você tem lá pelo menos uma questão abordando, né, além da regência em si, acento indicativo e crase, colocação de pronomes, e que esse tópico aqui é de suma importância para que você entenda bem. Beleza? Vamos lá? Então, olha só, esse é um esqueminha que eu quero que você tenha ao lado. Eu vou apagar pela questão aqui da dinâmica do nosso espaço, né? O espaço que eu tenho aqui é pequeno nesse quadro, então eu não vou deixar isso aqui, mas eu quero que você tome nota e perceba como nós vamos construir isso daqui a partir de 4 orações, tá? Eu vou colocar aqui no nosso quadro 4 orações e a partir dessas 4 orações eu quero que você entenda, né? Eu sei que você irá entender tudo aquilo que você precisa sobre o tópico de regência, beleza? Então vamos lá, olha só. Vou apagar aqui rapidinho. Você já tomou nota aí, né? Então vamos lá, olha só. Eu vou fazer umas perguntinhas parecendo uma coisa boba, tá? Mas daí eu quero que você responda, quero que você pense para nós entendermos, construirmos toda uma lógica. Vocês devem se lembrar que na aula passada eu falei para você, olha, não quero ninguém decorando, eu quero que você entenda isso. Eu irei me empenhar aqui ao máximo para que você possa compreender de uma vez por todas esse tópico de regência, né? Para que isso fique claro para você e você depois só revise, não precisa voltar a estudar isso daqui. Então vamos lá, olha só. Quando eu falo para você, João ama. Se eu falar para você, João ama, você fica satisfeito? Obviamente não, não é? Você vai falar assim, mas o que ou quem o João ama? Por quê? O verbo amar, ele não tem sentido completo. Ele exige então um complemento, né? Quem ama, ama alguém. Aí eu posso falar então para você que o João ama Maria. E aí, ficou claro para você agora? Ficou, não é? Muito bem, preste atenção num pequeno detalhe. Quando eu falei João ama, você não ficou satisfeito, né? Por quê? Porque o verbo amar, ele não tem sentido completo, ele pediu um complemento verbal. Então, só para entendermos, nessa primeira oração nós estamos trabalhando o quê? Nós estamos trabalhando regência verbal. Vou colocar um RV e você vai entender então, que é regência verbal, certinho? Beleza? Vamos lá, continuando, olha só. Se eu falar para você aqui, ó, Pedro confia. Se eu falar para você, Pedro confia, você fica satisfeito? Obviamente não, você vai falar assim, Moacir, quem confia, confia... Isso, olha o que você me falou. Confia em alguém, confia em alguma coisa, não é? Então vamos lá, Pedro confia em Aurélio. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Quem confia, confia em alguém. Veja bem, confiar é o quê? Que palavra é essa? É um verbo. Então, mais uma vez, estamos tratando aqui o quê? De regência verbal. Na verdade, mas vai dar certo. Vou só reescrever aqui, porque eu estou ocupando muito espaço. Vou diminuir um pouco para que dê certo tudo aqui neste mesmo espaço, meus caros. Olha só, porque eu estou vendo ali o espaço que eu tenho está bem limitado. Então, vamos lá. João ama Maria, Pedro confia em... Muito bem. Então, olha só, em ambos os casos, preste atenção, nós estamos tratando o quê? De regência verbal. Por quê? Porque o termo que pediu um complemento, quando eu falei, né? Pedro confia, você fica satisfeito? Não, porque quem confia, confia em alguém. Então o verbo confiar, ele pede
pede um complemento também. Então aqui estamos tratando de mais um caso de regência verbal, certinho? Então vamos lá, vamos ficar ligados. Agora, olha só, preste atenção aqui. Passar uma linha aqui, vamos lá. Mais uma construção para que você possa refletir aqui, ó. Joana entregou. Se eu falar para você, Joana entregou, você fica satisfeito? Não, porque quem entrega o quê? Entrega algo, não é? Entrega algo. Então, Joana entregou o carro. Mas espera aí, você fica satisfeito com isso? Entregou o carro, tá? Mas entrega o quê? Você falou para alguém, né? Quem entrega algo a alguém. Então vamos lá, Joana entregou o carro ao filho. Olha só que legal. Então Joana entregou o carro ao filho. Veja bem, meus caros, quem entrega algo, entrega a alguém. O verbo aqui, né? O verbo entregar, diferente dos dois primeiros exemplos, ele não se satisfez com apenas um complemento. Ele exigiu de nós o quê? Ele exigiu 2 complementos, tá? Nós vamos entender isso aqui daqui a pouquinho, belezinha? Só vá tomando nota aí. Então aqui temos mais um caso de regência verbal, tá? Vou colocar ali. Alguém já deve estar pensando, Ciro, você falou que é regência nominal, regência verbal, estou trazendo exemplos de regência verbal? Calma, preste atenção agora, olha só. Tiago tem. Se eu falo para você, Tiago tem, você fica satisfeito? Obviamente não, você vai perguntar o que ele tem, né? O Tiago tem o quê? Porque quem tem algo. Agora veja bem, eu vou falar para você que o Tiago tem... Vamos pensar o seguinte, não anote o que eu vou falar não, tá? Não anote não, preste atenção. Se eu falar para você que o Tiago tem dinheiro, posso colocar um ponto final? Tá tudo bem? Tem sentido completo esse enunciado? Tem, não é? Tá beleza. Se eu falar para você aqui que o Tiago tem dinheiro, está tudo bem. Agora, vamos pensar aqui numa mudança. Vou promover aqui uma mudança. Se eu falar que o Tiago, ao invés de ter dinheiro, se eu falar que ele tem medo, você fica satisfeito? Não, né? Por quê? Tem medo, mas se ele tem medo, é medo de alguma coisa, exatamente. Então, olha só, Tiago tem medo de avião, por exemplo. Tá? Tinha um Tiago, né, da minha turma, grande amigo aí, tá concorrendo nesse TAP aí, ele tinha medo do pernoite, né? Tiago, medo do pernoite. Olha só, pessoal, vai saber quem é, né, Tiagão? Vamos lá, meus queridos, preste atenção. Aqui nós temos uma particularidade. Por quê? Quando eu falei Tiago tem, você falou, perguntei, vocês ficam satisfeitos? Vocês falaram que não, não é? Porque quem tem algo. Tem é o quê? Tem é um verbo, certo? Então o verbo ter aqui ele não tem sentido completo, ele pediu um complemento, certo? E quem completou o sentido do verbo ter? Medo. Tiago tem medo. Beleza, quem tem não tem algo? Tem o quê? Tem medo. Então, neste caso aqui, nós estamos tratando de regência verbal. Só que, por sua vez, quando eu falei que ele tem medo, você não ficou satisfeito. Você não ficou satisfeita. E vocês perguntaram então, né? Mas medo de quê? Porque medo não tem sentido completo. Medo também pede um complemento. Seria o mesmo que eu tivesse falado aqui, ó. Tiago tem certeza. Você vai falar, mas certeza de quê, Moacir? Não é? Porque quem tem certeza também tem certeza de alguma coisa. Se tem medo, é medo de alguma coisa. Então, o nome medo aqui não tem sentido completo, né? Medo é o quê? Medo é o substantivo, o medo. Então, aqui é um substantivo. Observe, então, que medo não tem sentido completo. Medo também pede um complemento. Se medo é um substantivo, você deve lembrar o quê? Que todo substantivo, ele é, antes de tudo, um nome. Não é isso? Olha só o que eu falei para você, né? Antes de pensarmos em todas aquelas classes de palavras,
artigo, pronome, numeral, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, preposição, interjeição, nós temos que lembrar o quê? Que existem apenas duas grandes classes de palavras. Tudo aquilo que é verbo, que é indicação, estado, fenômeno natural, é o quê? Classe verbal. E o que não é verbo é nome, pertence à classe nominal. Portanto, medo, que é um substantivo, é um nome. Logo, nós temos aqui um nome pedindo um complemento. Tá? E quem é que completa o sentido de medo? Quem é que completa o sentido de medo é de avião. Tá? De avião aqui completa o sentido de medo. Então, aqui nós temos um caso de regência nominal. Por quê? O termo que está pedindo um complemento é um nome. Agora, cuidado. Quando eu ministro essa aula presencialmente, muita gente pergunta assim logo, né? Mas, Moacir, peraí, esse caso aqui não é o mesmo aqui de cima? Não é. Não é. Observe que quando eu falo Tiago tem, quem tem algo. Ele tem o quê? Tem medo. Tá? Então, medo completa o sentido do verbo ter. Por isso que aqui é a regência verbal. Só que medo, por sua vez, não tem sentido completo. Medo, que é um substantivo, que é um nome, pede o complemento. E aí nós temos o quê? Um caso de regência nominal. Por quê? O nome é que está pedindo o complemento. Observe que no exemplo anterior, Joana entregou. Quem entrega, entrega algo a alguém, ou entrega a alguém algo. Observe que eu posso alterar a ordem aqui desses complementos, que não teremos problema algum, já que ambos estão ligados ao verbo entregar. O verbo entregar, ele só se satisfaz plenamente aí com dois complementos para ele. Tá? Quem comunica, comunica algo a alguém. Quem oferece, oferece algo a alguém. Quem entrega, entrega algo a alguém, tá? Quem confia também no sentido de entregar, você pode utilizar o verbo confiar no sentido de entregar, confia algo a alguém. Então, fique atento a todos esses detalhes aí, beleza? Tamo junto? Então, vamos lá, olha só. Aqui é o verbo que exige, então, os dois complementos. Beleza? Bom, feito isso, a partir dessas 4 orações aqui, nós vamos trabalhar tudo o que você precisa saber sobre regência verbal e nominal. Vem comigo, então. Olha só, meus queridos. Quando eu falei, João ama, né? Eu perguntei para você, você fica satisfeito com isso? Você falou, não fico satisfeito, porque quem ama, ama alguém. Então, o verbo amar, tome nota agora. O verbo amar aqui é o que nós chamamos de termo regente. O que é o termo regente? É o termo que pede o complemento, tá? Todo termo que pede um complemento, seja ele um verbo ou um nome, ele é chamado de termo regente. E o termo que completa ali o sentido, tá? Que completa o sentido dele ali, né? Ele é chamado de termo regido. Então, olha só. Quem ama, né? Quando eu falei João ama, você fala, mas quem ama, ama alguém. Então, o verbo amar está pedindo um complemento. Quem é que completa? Maria. Então, Maria é o nosso termo regido. Tá? Nosso termo regido. Então, termo regente é aquele que pede complemento. Termo regido é aquele que completa o sentido do termo regente. Tamo junto? Vamos fazer isso aqui, ó. Pedro confia, né? Então, quem confia, confia em alguém. Se eu falasse apenas, Pedro confia, você ia perguntar, tá, Moacir, mas confia em quem? Então, o verbo confiar aqui, ele não tem sentido completo, ele pede um complemento. Se ele pede um complemento, temos mais um termo regente. E quem é que completa o sentido aqui? Quem é que completa o sentido aqui do verbo confiar? Cuidado, não é só Aurélio não, tá? É em Aurélio, tá? Confia em Aurélio. Aqui a preposição faz parte do termo regido, tá? Não esqueça disso. Não esqueça disso. A preposição ela sempre fará. Observe que quem confia, confia em alguma coisa, em alguém. A preposição em aqui, a preposição em é uma exigência do verbo. É ele quem exige que o seu complemento venha introduzido pela preposição em. Porém, essa preposição faz parte do termo regido, tá? Ela sempre fará parte do termo regido. Fique atento a isso, isso é questão de prova também.
Ela sempre fará parte do termo regido. Certo? Beleza? Então, fique atento a isso daqui. Tá? Se eu falo, por exemplo, Moacir gosta. Você fala, Moacir gosta do quê? Gosta de café. Então, o de café aí é o complemento do verbo gostar. A preposição de é uma exigência do verbo, mas sempre acompanhará o complemento. Tá? Sempre fará parte do complemento. Não é assim, né? Quem gosta, gosta de alguma coisa, não é? Então, o verbo gostar, ele sempre exige um complemento introduzido pela preposição de. Tá? Assim como o verbo confiar aqui, né? No sentido de acreditar, quem confia no sentido de acreditar, confia em alguém, confia em alguma coisa. Certinho? Tamo junto? Então aqui está o termo regido, lembrando sempre que a preposição fará parte do termo regido. Certo? Então veja que aqui há uma diferença. O verbo amar aqui pediu o complemento e pediu o complemento sem preposição. Já o verbo confiar pediu um complemento e pediu o complemento introduzido por uma preposição. Isso é uma característica de cada verbo, tá? Isso é uma característica de cada verbo. Tem verbo que vai exigir a preposição, tem verbo que não vai exigir. Beleza? Muito bem, continuando aqui. Quando eu falei Joana entregou, né? Você não ficou satisfeito, porque quem entrega, entrega algo a alguém. Tá? Então, o verbo entregar aqui, ó, é o nosso termo regente, certo? O verbo entregar aqui é o nosso termo regente. E quem é o nosso termo regido? Na verdade, aqui nós não temos só um termo regido, nós temos dois termos regidos. Por quê? O verbo entregar, ele exigiu de nós dois complementos. Então, olha só, entregou o carro ao filho. Tá? Então, aqui é termo regido e aqui é o outro termo regido. Então, o verbo entregar, ele exige aí dois complementos. Beleza? Tranquilo até aqui? Na boa? Bom, então vamos lá. Agora, continuando aqui, ó, na última frase. Tiago tem. Quem tem, tem algo, né? Então, tem medo. O verbo ter não tem sentido completo. Então, ele é um termo regido ou regente. Termo regente. E quem é que completou o sentido de tem? Foi medo. Então, medo, vou colocar aqui mais abaixo, é termo regido. Só que tem um detalhe. Agora eu quero que você preste atenção. Tem é termo regente. Tiago tem. Quem tem, tem algo. Tá? Quem tem, tem algo. Preste atenção. Ele tem o quê? Tem medo. Então, medo completa o sentido do tem. Porém, medo, por sua vez, não tem sentido completo. Medo também exige um complemento. Se ele exige um complemento, medo aqui também é termo regente. Então, veja, ele é termo regido ao completar o sentido de tem, mas por não ter sentido completo, por também exigir um complemento, medo ao mesmo tempo é termo regente. É um termo que também pede um complemento. Ele completa o sentido do tem, mas pede também um complemento para si. Então, ele é termo regente. E quem é o termo regido, então, do medo? Então, de avião. Tá? De avião é o termo regido para medo. Muito bem. O que eu quero de vocês agora? Vou até pegar aqui uma caneta de outra cor para facilitar o nosso trabalho. Olha só, pessoal. Tudo que for termo regido, tá? Tudo que for termo regido, nós vamos classificar como complemento verbal ou como complemento nominal, tá? Se o termo regido estiver completando o sentido de um verbo, ele é um complemento verbal. Se o termo regido estiver completando o sentido de um nome, ele é um complemento nominal. Beleza? Então é só isso que nós vamos fazer agora. Preste atenção, olha só. Neste caso aqui, João ama Maria. O termo regido Maria está completando o sentido de quem? Está completando o sentido de ama, que é o quê? Um verbo. Portanto, aqui estamos tratando de um caso de complemento verbal. Tá certo? Beleza? Por quê? Porque Maria está completando o sentido de um verbo.
Agora olha aqui. Pedro confia em Aurélio, tá? Pedro confia em Aurélio. Olha o nosso termo regido aqui. Está completando o sentido de quem? Do verbo confiar. Então, esse termo regido também é um complemento verbal. Tranquilo até aqui? Ah, então vamos continuar. Nessa terceira oração, Joana entregou o carro ao filho. Tá? Termo regido está completando o sentido o quê? Do verbo, não é? Então aqui nós temos também complemento verbal. E aqui mais um termo regido, também completando o sentido do verbo entregar. Portanto, mais um complemento verbal. Certo? Beleza até aqui? Estamos juntos? Tá? Agora, vamos lá. Ambos aqui estão completando. Agora, nessa última construção, medo, termo regido medo, está completando o sentido de tem, que é um verbo. Portanto, medo é um complemento verbal, certo? Agora, de avião está completando o sentido de quem? De medo. Medo que é um substantivo, portanto é um nome. Logo, de avião é um complemento nominal. Beleza. Complemento nominal, certo? Por quê? Porque está completando o sentido de um nome. O nome é o quê? Medo. Bom, dito isto, eu preciso chamar a atenção de vocês para um pequeno detalhe e que faz toda a diferença. Tá? O complemento verbal, ele tem algumas particularidades. Tá? Então, você tem verbo que pede complemento sem preposição, você tem verbo que pede complemento com preposição, você tem verbo que pede dois complementos, né? Um sem preposição, outro com preposição. Então você tem algumas particularidades. Tá? Inclusive, alguns podem até confundir, no início aqui, querer confundir as bancas podem até querer fazer alguma questão querendo confundir o candidato. Como, por exemplo, vamos pensar aqui numa possível questão de prova. Tá? Você tem lá um texto, né? E na linha 10 do texto está escrito: Pedro confia em Aurélio. E a banca vai e destaca esse termo aqui para você. Só destaca. Tá? Só destaca. Aí ela vai e elabora a seguinte questão. Né? No período, né, Pedro confia em Aurélio, o termo em destaque, aí está isso aqui, destaque, desempenha a mesma função, olha só, vai falar isso, desempenha a mesma função do termo em destaque no período. Tiago tem medo de avião. Aí destaca só esse de avião aqui. Observem a pergunta que ela está fazendo. Observe a pergunta. Está falando que o termo em destaque, em Aurélio, desempenha a mesma função do termo de avião na oração Tiago tem medo de avião. E aí, é a mesma função? Obviamente não. Né? Porque aqui eu tenho um complemento verbal e aqui eu tenho um complemento nominal. Tá? Então veja só, não é porque ambas têm preposição que vai ser a mesma coisa. Não é. Aqui em Aurélio, completa o sentido de um verbo. Aqui, de avião, que vem introduzido também pela preposição, né, completa o sentido de um nome, portanto é um complemento nominal. Observe que o enunciado que eu elaborei aqui, que eu mostrei para você como a banca pode cobrar, ele em momento nenhum fala de regência, termo regente, termo regido, complemento verbal, complemento nominal, nada disso. Só perguntou se um termo em destaque desempenha a mesma função que outro termo em destaque. E quando ele fala de função, está falando o quê? De função sintática, está falando de análise sintática. Então você tem que reconhecer que aqui você tem um verbo pedindo um complemento e aqui você tem um substantivo, um nome pedindo complemento. Vocês estão vendo, como eu falei para vocês na aula passada, que para entender a análise morfológica tem que entender a análise sintática, para entender a análise sintática tem que entender a análise morfológica, porque tudo isso caminha junto. Tá? É disso que eu estou falando aqui. Estou trazendo para vocês um exemplo prático aqui. Tá? Uma questão de prova aí muito comum. Beleza? Simplesmente afirmando ou negando que um determinado período em destaque desempenha ou não a mesma função que outro. Tá? Bom, dito isto então, eu quero chamar a atenção de vocês para um outro detalhe, para uma possível questão também de prova. Observe essas duas primeiras construções. João ama Maria e Pedro confia em Aurélio.
Tá? Aqui, nas duas situações, nós estamos tratando de regência verbal. O termo regente é um verbo. Tá? O termo regente aqui é um verbo. Muito bem. Já que o termo regente é um verbo e nós temos então, né, dois complementos verbais, nós podemos fazer aí a troca de um termo por outro? Podemos substituir um complemento por outro? Pense bem antes de responder. Ó, nas duas situações o termo regente é um verbo, né? Então estamos tratando de regência verbal. Logo, o termo regido, o complemento, é um complemento verbal. Então eu posso trocar um por outro? Não, não posso. Por que não posso? Veja bem que neste primeiro caso aqui, ó, no primeiro caso, o verbo amar, ele pede um complemento sem preposição. Já o verbo confiar pede um complemento com preposição. Lembre-se do que eu falei para você. Se eu sugerir a troca de um complemento por outro, a preposição aqui vai junto. Entendeu? A preposição aqui vai junto. Então, se eu propor a você trocar o complemento do verbo da primeira oração pelo complemento do verbo da segunda oração, né, intercambiá-los aí, está errado, porque eu estaria sugerindo a você levar este complemento para lá. E a preposição, lembre-se, ela vai junto. A preposição, ela faz parte do complemento. Não se esqueça disso, é um peguinha. Tá? Então, ficaria assim, né? João ama em Aurélio. Né? E Pedro confia Maria. Tá? Olha aí o prejuízo, né, que traria aí ao bom som a eufonia, beleza? Então, fique atento a isso, tá? O complemento, a preposição, ela faz parte do complemento. Logo, se eu sugerir intercambiá-lo, se eu sugerir trocar um complemento por outro, fique atento, tá? O verbo amar, ele pede complemento, mas pede complemento sem preposição. Já o verbo confiar pede o complemento com a preposição em. E a preposição faz parte do complemento. Tranquilo até aqui? Espero ter deixado bem claro isso aqui para você, para que você não tenha nenhuma dúvida. Tá? Beleza? Bom, então, para que de uma vez por todas, né, nós possamos esclarecer esse ponto com vocês, o complemento verbal, para diferenciar ainda mais do complemento nominal, ele recebe um apelido. Tá? Todo complemento verbal ele recebe um apelido, que é objeto. Então, onde nós tivermos aqui complemento verbal, nós vamos colocar esse apelido. Tá? Olha aqui, nós temos o complemento verbal, então o complemento verbal ele é também chamado de objeto. Aqui outro complemento verbal, também chamado de objeto. Tá? Aqui outro complemento verbal, também vamos chamá-lo de objeto. Tá? Onde tem complemento verbal, nós vamos chamá-lo de objeto. Aqui, objeto. Tá? Aqui, complemento nominal. Complemento nominal, não. Ele continuará sendo chamado somente de complemento nominal. Agora, o complemento verbal, ele também pode ser chamado de objeto. Então, em se tratando de análise sintática, né, do estudo da língua portuguesa, de análise sintática, você ouviu a palavra objeto, ele está se referindo a quê? Está se referindo ao complemento de um verbo, só isso, tá? Está se referindo a um termo, a algo que complete ali o sentido de um verbo. Falou de objeto, é isso. O que acontece é que nós podemos classificar esse objeto quanto à forma, quanto à maneira como ele se liga ao seu termo regente, tá? Aqui é que está a chave. Deixa eu só tomar uma água, pessoal. Bom, vamos lá. Olha só, aqui que está a chave. Veja bem, eu vou classificar esse objeto, ou seja, esse complemento verbal, a partir da maneira como ele se liga ao seu termo regente. Então veja, se ele exige, né, se ele tem ali a exigência ou não de uma preposição para fazer essa ligação. Então acompanhe aqui comigo, ó. Olha só. Eu quero que você pense de forma lógica. Tudo que eu falei para vocês é isso, né? Foi isso, né? Pense sempre de forma lógica. Eu não quero nada decorado, né? Mas é para você entender a lógica da coisa. Como é que eu classifico esse objeto? Tá? Sabendo que ele se liga diretamente ao seu termo regente, sem auxílio de preposição. Ó, como é que eu classifico esse objeto? Sabendo que ele se liga diretamente ao seu termo regente, sem auxílio de preposição. Obviamente, este objeto é um objeto direto. Correto? Beleza? Agora, olha só.
Sim, o objeto direto é isso, né? É um complemento de um verbo ligado a ele sem o auxílio de preposição. Agora, observe aqui. Como é que eu classifico esse objeto sabendo que ele se liga indiretamente ao seu termo regente através da preposição em? Então, só pode ser um objeto indireto. Não faz sentido? Então, o que é o objeto indireto? O objeto indireto nada mais é do que o complemento de um verbo que se liga a ele através de uma preposição. Por isso que ele é chamado de objeto indireto. Por quê? Porque entre este complemento e o seu termo regente, existe ali uma preposição. Essa ligação não se dá de maneira direta, se dá de maneira indireta. Agora, continuando aqui, olha só. Nós temos nesse terceiro exemplo aqui dois objetos, né? Quem entrega algo a alguém. Este a aqui, ó, é a preposição exigida pelo verbo entregar. Olha só, quem entrega algo a alguém. Quem oferece algo a alguém. Tá? Então, neste caso aqui, a preposição a formou a contração aí com o artigo o, né, para o substantivo filho, e forma então ao. Tá? Mas aqui eu tenho a preposição que é uma exigência do verbo entregar. Olha, lembre-se, quem entrega algo a alguém. Quem comunica algo a alguém. Quem confia no sentido de entregar, confia algo a alguém. Tá? Então fique atento a isso daí. Então nós temos aqui dois objetos. Observe que Joana entregou o quê? O carro. Então o carro está ligado diretamente ao seu termo regente sem auxílio de preposição, né? Aqui eu tenho apenas o artigo para o substantivo masculino carro, tá? O adjunto adnominal aqui, o, tá? Então, como é que eu classifico esse objeto sabendo que ele se liga diretamente ao seu termo regente sem o auxílio de preposição? Objeto direto. E como é que eu classifico esse segundo objeto aqui sabendo que ele se liga indiretamente ao seu termo regente através da preposição a? Logo, ele é um objeto indireto. Certinho? Beleza? Bom, Moacir, e como é que eu sei que é a preposição, que não é a preposição? Tá. A preposição é uma classe de palavra que existe para que possa ligar palavras, né, estabelecendo entre elas uma relação de sentido. Tá? Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês aí a lista das chamadas preposições essenciais. Tá? E você vai se familiarizar com isso a partir da leitura. Você não precisa se preocupar em decorar essa lista de preposição, porque você vai assimilando isso daí a partir da leitura mesmo. Você vai compreender, entender, conhecer todas essas preposições. Tá? Então vamos lá, olha só. Aqui nós temos então um objeto indireto, por quê? Porque ele veio introduzido pela preposição a. É uma exigência do verbo, mas lembre-se que a preposição sempre faz parte do complemento. Certinho? Beleza? Tamo junto? Bom, vamos lá, pessoal. Agora aqui, ó, para fechar o objeto, né? Olha só, o complemento verbal aqui, né? Medo, termo regido, medo. Quem tem algo, tem o quê? Medo. Pediu preposição? Não pediu preposição. Então, como é que eu classifico esse objeto sabendo que ele está ligado diretamente ao seu termo regente, sem auxílio de preposição? Logo, só pode ser o quê? Um objeto direto. E de avião? Opa, calma. De avião é complemento nominal. Nós não vamos mexer com isso aqui, ó. O complemento nominal não recebe nenhum apelido, continuará a ser chamado de complemento nominal. Tá? Nós estamos chamando de objeto somente aquilo que completa o sentido de um verbo. Tá? Então, o verbo, quando ele não tem sentido completo, ele pede um complemento. Tá? Ele pede um complemento. E esse complemento é o complemento verbal. O complemento verbal, ele recebe um apelido, objeto. Então, quando eu falar, tanto faz eu falar complemento verbal ou falar objeto, eu estou falando o quê? A mesma coisa. Tá? Eu posso falar, por exemplo, um complemento verbal preposicionado. O que é um complemento verbal preposicionado? É um complemento verbal que venha com a preposição, ou seja, é um objeto indireto. Tá? Um complemento verbal preposicionado é um objeto indireto. Muito bem, mas como é que nós chegamos a isso tudo aqui, né, de objeto direto, objeto indireto? Analisando a presença ou não da preposição.
Mas vejam bem, eu falei para vocês que a exigência da preposição, ela é feita pelo verbo, no caso da regência verbal. Tá? No caso da regência nominal, meus caros, anote isso daí. Todo complemento nominal sempre virá introduzido por preposição. Tá anotando? Anote essa observação aí. Todo complemento nominal sempre virá introduzido por preposição. Ponto. Isso você tem que lembrar, tá? Entender, compreender. Todo complemento nominal sempre virá introduzido por preposição. Tomou nota? Beleza. Agora, o complemento verbal, ele pode ou não. Isso depende do verbo. Mas nós vamos agora classificar o verbo, nós vamos classificar os verbos aqui, a partir, justamente, da forma como ele exige esse complemento. Tá? Então, o verbo que pede um complemento, o verbo que exige um complemento, ele é chamado de verbo transitivo. Então, todo verbo que não tem sentido completo, tá? Todo verbo que exige de nós um complemento, ele é chamado de verbo transitivo. Eu quero que você assimile essa ideia de transitividade, tá? Do verbo que vai atrás de um complemento, ele transita. Tá? Diferente do verbo intransitivo, eu já apresentei para vocês na aula passada, quando eu falar, por exemplo, João morreu. Preciso falar mais alguma coisa para que você entenda? Não, tá? Não preciso falar mais nada. Você já entendeu o que aconteceu. Fim da linha para ele, acabou. Agora, se eu falo João gosta, opa, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o verbo gostar, ele é um verbo transitivo, diferente do morrer, que é um verbo intransitivo. Certinho? Então, olha só. Quando eu falei aqui, João ama, tá? João ama, você falou, quem ama, ama alguém, Então, quem o João ama? Então, observe que o verbo amar, vou colocar em vermelho aqui, vai dar um destaque melhor. O verbo amar, então, ele não tem sentido completo. Se ele não tem sentido completo, ele é um verbo transitivo. Tá? Ele é um verbo transitivo. Agora, eu vou classificá-lo da seguinte forma. Ele pede o complemento introduzido com ou sem preposição. Ele pede um complemento o quê? Sem preposição, não é? Então, como é que eu vou classificar esse verbo sabendo que ele se liga diretamente ao seu termo regido, sem auxílio de preposição? Logo, só vamos chamá-lo de verbo transitivo direto, tá? O VTD. Então, um verbo transitivo direto é isso, meus caros. É um verbo que pede um complemento e pede que esse complemento ligue-se a ele diretamente sem o auxílio de preposição. Só isso. Pronto. Agora, observe aqui a segunda oração. Pedro confia. Quem confia, confia em alguém, não é? Quando eu falei só para vocês aqui, Pessoal, Pedro confia. Você perguntou, tá, mas confia em quem? Confia em quê? Não é? Porque o verbo confiar não tem sentido completo. Se um verbo não tem sentido completo, ele é um verbo transitivo. Tá? Por quê? Porque ele transita, ele vai atrás de um complemento. Pegou essa ideia aí? Beleza. Só que ele pede que esse complemento ligue-se a ele indiretamente através da preposição em. Logo, este verbo é um verbo transitivo indireto. Um VTI. Pegou? É isso, pessoal. Verbo transitivo direto é um verbo que pede complemento e pede que o complemento ligue-se a ele diretamente, sem preposição. Já o verbo transitivo indireto é o verbo que pede complemento e pede que esse complemento ligue-se a ele indiretamente através de uma preposição. Simples, não é? Beleza? Nada a ver com aqueles tortuosos, anos em que você passou lá na 7ª série, sofrendo para aprender a análise sintática, não é isso? Bom, vem comigo então, olha só. Continuando. Joana entregou o carro ao filho, Quando eu falei apenas Joana entregou, você não ficou satisfeito. Você não ficou satisfeita. Então você falou, entregou o quê? Entregou a quem? Muito bem. Então veja, se o verbo não tem sentido completo, você já sabe que ele é um verbo transitivo. Olha, vamos assimilar essa ideia de transitividade, tá? O verbo que transita, que vai atrás. Beleza? Então ele é um verbo transitivo. Verbo transitivo, só que ele pediu 2 complementos. Ele pediu para o primeiro, ligue-se a mim diretamente sem auxílio de preposição. Logo, ele é um verbo transitivo
direto. Mas ele exigiu outro complemento, ligado a ele através da preposição a. Logo, um complemento o quê? Indireto, um objeto indireto. Então, ele é um VTDI. Meus caros, o que é um VTDI? O que é um verbo transitivo direto e indireto? É um verbo que não se satisfaz com apenas um complemento. Um VTDI, um verbo transitivo direto e indireto, é um verbo que pede um complemento ligado a ele diretamente, sem auxílio de preposição, e o outro ligado indiretamente, ou seja, ligado através de uma preposição. Só isso, tá? Então, verbo transitivo direto, um verbo que pede complemento sem preposição. Verbo transitivo indireto, um verbo que pede complemento com preposição. Verbo transitivo direto e indireto é um verbo que pede dois complementos, um ligado a ele diretamente, sem preposição, e o outro ligado indiretamente através de uma preposição. Beleza? Vamos terminar de classificar aqui o verbo? Olha só, temos mais um verbo aqui, né? O verbo ter. Quem tem, tem algo, não é? Então, o verbo ter é um verbo transitivo que direto, já que ele não pediu aqui preposição. E medo? Medo é o quê? Medo é substantivo, tá? Nós vamos classificar quanto à transitividade somente o verbo. O verbo é que pode ou não exigir preposição. Agora lembre-se, quando um nome pedir complemento, tá? Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, ele sempre exigirá um complemento introduzido por preposição, tá? Então, o nome sempre pede o complemento preposicionado. Já o verbo pode exigir ou não. Em alguns casos, pode exigir aí dois complementos, um com preposição, o outro sem preposição. Beleza? Até aqui, meus caros, ficou claro para vocês essa ideia de transitividade verbal, tá? De verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Está tudo bem aqui para vocês? Beleza? Bom, então eu vou encerrando esse bloco por aqui, né? Nós já estamos aí ultrapassando aí 40 minutos de aula, quase minutos nesse primeiro bloco aqui. No segundo bloco, eu vou trazer para vocês algumas situações aqui bem comuns em provas de concurso, abordando a regência verbal, abordando a regência nominal e também vou falar sobre o verbo intransitivo. Tá? Então, no próximo bloco, se ligue aí, vamos falar sobre tudo isso, beleza? Então, vá lá, reabasteça o seu cantil, sua garrafinha, seu copo com água, faça um alongamento e já mete o dedo aí no play da próxima aula. Avante, avante!